E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, você aprende mais como operar o gráfico, como entender cada região gráfica, compreender cada movimento que o gráfico faz. É através justamente dessa movimentação, dessa forma de enxergar o gráfico, que você começa a compreender as movimentações e a lógica do gráfico. Por exemplo, estou vendo o preço chegar nessa região aqui, vou aguardar o preço chegar na região, chegou muito próximo, eu acredito que ele não tem força para romper essa região, então nessa região aqui ele pode fazer uma correção. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, nossa professor, às vezes você fala o que o gráfico vai fazer, o gráfico vai lá e faz realmente o que o gráfico vai fazer. É como se você projetasse o que está acontecendo. Inclusive, ó, vou entrar com mais duas taxas aqui. É como se você projetasse o que o gráfico vai fazer ali na tela. Sim, realmente é isso. Por quê? Por exemplo, tem pessoas que elas não sabem como evitar rompimentos no gráfico, né? Tem gente que fala assim, hoje eu fui operar, o gráfico não me respeitou, só rompeu. Bom, peraí, eu acho que o pensamento é o contrário. Não é o gráfico que não respeitou a sua análise e só rompeu, foi você que não respeitou o gráfico, né? Vai por aí. Ó, primeira entradinha, tá fechando, tá lá, perfeitinha. Por quê? Entradinha em região de resistência, região de oferta, preço chegou, preço demonstrou padrão aqui para eu entrar na região, fui lá e fiz a minha entrada. Tranquilo, né? Ainda entrei com mais duas taxas, vocês viram, fazendo já um 3-0 no primeiro trade. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas como é que você sabe que ali não ia romper? Porque vai chegar a gente e vai falar assim, Cadu, olha só os candles, o candle foi aumentando sua força. Deixa eu pegar outra. Vai falar assim, olha, o candle foi aumentando sua força, olha o volume como aumentou. Como é que você entra aqui vendido nessa região, ainda com mais dois candles nessa região? Essa região é para ser rompida. Por quê? A maioria das pessoas, elas analisam só isso. Ó. A maioria das pessoas analisam só isso. É isso que ela entende. Ela bota na cabeça dela que ela opera vela a vela e ela fica fazendo contagem. Uma vez teve um rapaz que ele falou que ele fez um treinamento que contava 5 velas, na quinta tinha que entrar contra. Se fizesse 5 seguidas da mesma cor, porque ele aprendeu a análise dessa forma, como se fosse algo programado. E não é assim, né? Mas e se eu for vendo aqui, ó, o preço está crescendo, o preço está subindo, está aumentando o fluxo, está aumentando o volume. Se chega nessa resistência, tem que romper? Não é assim, tem que romper. Tanto é, olha o que aconteceu no gráfico. Tanto é que ele corrigiu, ainda desceu mais um candle. O que você tem que entender é o seguinte, gráfico, como nós analisamos os gráficos que vêm do Forex, qual é o pensamento do Forex? Sim, é que o gráfico sempre caminha em dois sentidos, por isso que ele é binário. Ou ele vai sempre subir o movimento, ou ele vai sempre descer o movimento. Não é lucro para quem é do Forex o gráfico travar em regiões como essa. Não é lucro para eles, porque eles precisam de movimentos fluidos, eles precisam ter grandes movimentações para fazer a sua grana. Mas quem opera binárias, por exemplo, ó, mesmo eu sabendo desse movimento de alta com fluxo, eu sei de um movimento que ele pode fazer uma pequena correção para continuar a tendência, como é o caso desse movimento. Aí você fala assim, mas como eu posso evitar esse rompimento? Como eu vou evitar rompimento em região de oferta e demanda? Como eu vou evitar rompimento em região de suporte e resistência? Você evita rompimentos entendendo todo um contexto gráfico de como o gráfico se movimenta. É dessa forma que se evita rompimentos. Não tem como você falar assim, eu vou fazer uma entrada ali, vou evitar o movimento ali, porque ele está fazendo isso, Não é o gráfico não é uma receita pronta. É uma série de normas que te levam a entender o movimento de forma correta. Agora, se essas séries de normas
que não é uma receita pronta, porém se elas estiverem trabalhando em conjunto, aí tem contexto. O que eu estou dizendo de receita pronta é que muitas pessoas, por exemplo, eu comprei um robô, não deu certo. Eu entrei em sala de sinais, não deu certo. Não dá certo mesmo, porque não é uma receita pronta. Você precisa analisar cada fato, cada situação, cada entendimento. Então não é porque o gráfico fez um movimento igualzinho o outro, pode ser que um vai romper o outro não. Depende do contexto do gráfico, depende das regiões, depende de como a tendência está trabalhando, depende do padrão de vela. Inclusive sobre padrão de vela, eu deixo este book inteiramente grátis para você fazer download. Você que é novo aqui no canal, são 36 páginas onde você estuda 16 padrões que eu mais utilizo justamente para fazer essas correções, para você evitar rompimentos. E como que você pode adquirir? É só ir aí no banner do canal ou no link da descrição, onde está o meu canal aqui, do Treinamento Hunter. Você vai entrar nele, vai vir em mensagem fixada, vai clicar aqui e vai abrir os links para download. O que você vê aqui? Você vê aqui resultados de alunos, como o Jair, explicando toda a sua entrada, a movimentação, como ele entrou exatamente na região aqui, certinha, de continuidade de movimento. Você vai ver os alunos falando, explicando, esse aqui é o Emerson, 10-0, fazendo um 10-0. Esse aqui é o Sandro, mandando bem exatamente uma região. Mas por que o Sandro aqui não rompeu? O gráfico está subindo e por que não rompeu? Porque o Sandro sabe o porquê, como evitar os rompimentos. E é assim que se faz. Quanto mais você se aprofunda, mais você sabe. Esse daqui é o Emerson, né? É o que eu acabei de postar lá, ele já tinha feito R$227 com 8 entradas, né? 8 mão fixa. Depois ele fez mais 2 aqui e fez 10. É o mesmo aluno, tá? Aqui, o Fabiano fazendo as suas entradas. Olha que sequência linda, perfeita. Então, como evitar rompimentos ou saber como analisar? Dá uma olhada. Bom dia, Cadu. Tudo com técnica. Exatamente. Por que o aluno sabe operar? Porque tem técnica. Bom dia, professor. Eduardo, aqui hoje eu estou de folga, fiz um 6-0. Mandando bem, Aqui é o Helder, novamente, Estava tão confiante que entrei com 2 entradas altas. Em 2 dias fez meu salário saindo de R$166. Tá vendo? Em 2 dias ele fez o salário dele do mês. Mas por que o Helder consegue fazer isso aqui? Porque ele tem conhecimento técnico, porque ele sabe o que ele está fazendo. Olha o Matheus aqui. Só no dia $1.449, ou seja, R$7.524. Por que o aluno sabe fazer isso? Inclusive, além dos alunos, eu subo aqui as aulas do YouTube para você também. Aqui o Wagner fazendo um 5-2 e aí por diante. O aluno explicando todas as suas entradas, o porquê. Então entra aqui, baixa o seu e-book, vai seguindo os alunos aqui e você vai entender. Por que os alunos conseguem ter esse entendimento lógico? Porque eles sabem, por exemplo, como evitar um rompimento. Ele sabe quando que o gráfico vai continuar o movimento. Ele sabe por que o gráfico está continuando o movimento. Ele sabe por que naquela região é uma região de correção ou não. Porque eles sabem fazer o quê? Ter o entendimento do contexto gráfico. Entender o contexto gráfico. Entender as regiões. Entender as tendências. Entender o padrão de vela na região. Isso é muito importante. Se você tiver alguma dúvida quanto a isso ou alguma coisa a mais, quiser tirar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim aqui no meu Instagram, é o Cadu Rinaldi. Lembrando que aqui tem um link também para o treinamento, tem meu WhatsApp aqui, assim como na descrição do vídeo onde está escrito torne-se meu aluno, você pode me encontrar por ali também, tirar sua dúvida. Lembrando que o treinamento está com 60% de desconto e a sua entrada é vitalícia, você tem acesso vitalício ao treinamento, todas as aulas, atualizações, tudo que eu subo para aula e suporte é diretamente comigo, onde você pode tirar todas as suas dúvidas. Então, como eu tenho esse entendimento a respeito das movimentações? Como que eu posso ter esse entendimento lógico? Sempre através daquilo que a análise gráfica nos ensina. Por exemplo, eu fiz essa entrada em EURUSD nessa pequena correção. EURUSD
tá indo novamente para lá, ó. Cadê ele? Onde ele foi parar? Aqui, ó. Ele tá aqui embaixo, ó. É sempre assim, né? Começa o par de moeda com um ativo e de repente ele muda o ativo. Se ele subisse um pouquinho mais aqui, eu ia pegar ele. Essa mudança de tempo aqui na Santa Catarina tá acabando comigo, viu? É terrível essa mudança de tempo aqui. Tô um pouco resfriado, mas tô bem. Só tô desanimado, né? Porque a gente fica resfriado, a gente fica mais quietinho no lugar, né? Bom, vamos lá. Ó, entrada. Então agora sim, agora eu faço a entrada. Cadu, você acabou de fazer uma entrada nessa região aqui, ó, fazendo uma venda. Justamente entendendo que ali não é a região de rompimento. Agora você fez uma entrada aqui, ó, bem aqui no início da região. Você fez também entendendo que ali não é região de rompimento? Sim, exatamente, que ali não é região de rompimento. Inclusive, ó, o preço está subindo. Ah, ele está rompendo? Não, é um falso rompimento. E eu vou explicar para você o porquê que é um falso rompimento. Ó, inclusive, eu vou entrar novamente com duas taxas. O que é um falso rompimento, gente? Falso rompimento é quando o preço avança um pouco daquela primeira entrada na região, mas ela fica dentro da região, ela fica dentro daquele canal. Quando o preço fica dentro do canal, é um falso rompimento, ou seja, é uma falha da movimentação, é uma tentativa. E por que eu estou te explicando isso? Porque essa região ele tem dois pontos. Ó. Essa região tem esse ponto aqui, que foi a minha primeira entrada, tá lá, ó. E depois tem essa outra entrada aqui. Ó. Então isso aqui é uma região. Deixa eu mostrar para você. Ó. Isso aqui é uma região. Essa região aqui, Cadu, mas ele pode romper? Pode, mas para ele romper isso aqui, ó, essa região toda e ir buscar onde ele deve buscar a liquidez, ele não tem força para isso. Com certeza ele vai trabalhar nessa região para ganhar força para depois fazer o movimento. Então eu entrei vendido no início da região, ele continuou o movimento. Cadu, ele rompeu? Não, é um falso rompimento, porque ele veio buscar a máxima da região. Então ele aparentemente me mostrou que fez rompimento, mas não fez. Então como que eu evito o rompimento? Entendendo a movimentação do gráfico. Olha lá, não falei para você que ele ia retornar? Não é um rompimento. Ele está dentro de uma região. Então todas as vezes que você vê canais, você vê os canais, por exemplo aqui, ó, esse movimento aqui. Quando que eu sei que é um rompimento? Isso é um rompimento, ó. O preço vai embora. O preço rompe um canal, forma outro canal abaixo. O preço rompe canal, forma outro canal abaixo. Isso é rompimento. O preço rompe canal, busca canal abaixo. Aqui, ó, rompeu o canal, buscou o canal acima. Aí, qual que é o movimento dele? Ele vai ficar preso nesse canal até ele romper esse canal e buscar outro canal. Ou ele romper abaixo e buscar outro canal. Então, por isso que mesmo eu entrando aqui e o preço indo buscar em cima, eu entro tranquilo aqui na venda, na região ainda, dentro do próprio trade. Por quê? Porque ele está dentro do canal. Não é um rompimento, ele está trabalhando nos canais. Entendeu? Olha lá o preço trabalhando aqui dentro. Ó. O preço está trabalhando ali dentro. Então você pode evitar os rompimentos dessa forma, entendendo como é que o preço trabalha. Se você conseguir compreender e entender essa técnica da análise gráfica, que é justamente de entender a sua movimentação, você vai saber como operar um suporte e resistência, você vai saber como operar uma oferta e demanda, você vai saber como evitar rompimentos em oferta e demanda, você vai saber como evitar rompimentos, né, no suporte e resistência, você vai entender o que é um falso rompimento, você vai saber identificar um falso rompimento, você vai conseguir identificar quando o gráfico vai romper, você vai identificar se o gráfico vai subir ou o gráfico vai descer. São todas técnicas que você utiliza para operar de forma tranquila, simples, entendendo as regiões gráficas. Compreendeu? Isso a análise gráfica te ensina. Vamos para um outro ativo aqui, ó. Então, já que o euro USD foi lá para baixo, vou no primeiro ativo aqui, no euro GBP. Ó, mesma coisa aqui, ó. Gráfico chegando nessa região. O gráfico chegou nessa região. O que você acha que o gráfico está fazendo nessa região aqui? O que ele pode fazer nessa região aqui? Por enquanto, ele tem duas coisas para fazer nessa região. Ou ele pode continuar o movimento aqui para ganhar força e subir, ou ele pode continuar descendo. Então,
Ele tem duas coisas a fazer aqui, não está tão claro. Vou mudar de gráfico. Euro GBP, né? Áudio JPY. Vocês viram o horário que eu estou operando aqui, gente? Estou operando na hora do almoço. Tá? Foi o horário que eu tive aqui para poder operar e fazer uma aula para vocês. Aqui na hora do almoço. Qual que é a região que pode segurar o meu trade aqui? Onde eu posso evitar um rompimento? Tem duas regiões que eu posso evitar um rompimento. Essa região aqui eu posso evitar um rompimento. E essa região aqui eu posso evitar um rompimento. Eu posso, não significa que vai. Entendeu? Então, tem movimentos que você pode evitar e tem movimentos que ele vai sempre fazer o movimento. Ó, preço chegou na região, sobe um pouquinho para eu te pegar, vou pegar ele aqui. Então, essa região aqui, ó, é uma região que, para mim, essa região aqui é onde eu posso evitar o rompimento. Essa região aqui, ela pode evitar um rompimento? Aparentemente, se o preço vier buscar aqui a região do pavio, ele pode ser evitado. Mas ele pode fechar aqui diretamente no corpo? Também pode. Então é uma região com várias situações. Mas quando eu olho o gráfico, eu vejo as regiões que são as regiões de liquidez. São regiões onde o gráfico pode trabalhar tanto rompendo como corrigindo. Então eu acredito que essa aqui é a melhor região que ele possa corrigir. E aqui pode ser uma região de rompimento. Por isso que eu entrei vendido aqui nessa região. Eu não acreditava nessa região forte, mas ele travou o preço. Ó. Travou tranquilo, segurou. Olha o que o preço está fazendo. Áudio JP, está subindo. Então se ele segurou, o que o Cadu tem que fazer? Ó, Cadu, ele não teve força para fazer o rompimento. O preço segurou nessa região e agora ele começou a subir. E entendi, tomei o loss, ó, ele não continuou o movimento. Tinha pressão, ó, tinha movimento para isso, para ele fazer rompimento, tinha pressão de volume e para mim a liquidez está aqui, ó, do mercado. E ele não veio buscar. Fiz toda a minha análise e ele não veio buscar. Ah, Cadu, então como eu poderia evitar um movimento como esse e não tomar um loss como esse? Você procurar pontos externos ao movimento. O que são pontos externos ao movimento? Os pontos mais longínquos. Por exemplo, aqui é um ponto longínquo do gráfico, né? É um ponto onde ele pode chegar aqui, ó, e justamente não romper aqui nessa região. Olha a recolhida que ele deu, né? A hora que eu apertei aqui para fazer a venda na região, olha o recolhimento que ele fez e o tanto de pavio que ele deixou. Por quê? Porque ele tem dificuldade para romper essa região. Porque essa região aqui é extrema. E como que eu posso entender isso para compreender isso? O movimento do gráfico. Eu não falei para você que ele já estava aqui para fazer uma queda no movimento? Ele chegou aqui e corrigiu numa região improvável. Por que uma região improvável? Porque a região de liquidez é essa aqui, é a de baixo. Ele veio, fez movimento, mostrou força, não conseguiu romper, voltou na região para ganhar o quê? Para ganhar justamente força para continuar o movimento de queda. Então, por isso que eu vou lá e faço a minha entrada de queda. A única coisa, né, que você está vendo que o gráfico está cheio de pavio, ele jogou o preço, a minha entrada lá embaixo. Minha entrada era para ser lá em cima. Vamos ver? Ó, positivo, né? Perfeito. Porque eu entrei exatamente fechadinho aqui. A minha entrada foi aqui, ó. O preço recolheu, mesmo assim computou num lugar perfeito e consegui entrar justamente nessa falha de movimentação. Então, para você evitar rompimentos ou entender como operar rompimentos ou operar o falso rompimento, é você entender o gráfico onde ele pode falhar o movimento de tendência ou não. Se você conseguir entender essas falhas de movimento de tendência, você vai entender sobre os rompimentos, né? É só você entender os canais, como o gráfico trabalha, ó. Aqui o gráfico está trabalhando aqui, ó. Por exemplo, aqui. Não foi aqui que eu tomei o loss? Ó? Não foi nessa região aqui que eu tomei o loss? Por que eu entrei vendido aqui nessa região? Porque o gráfico está numa região de 50%, ele sempre busca 100% para depois fazer um movimento. Ou continuar rompendo, ou buscar um movimento aqui para subir e romper a parte de cima. Então, pela força do candle, pela força de volume, eu achei que esse preço aqui não seguraria em 50%.
Não seguraria. E o que aconteceu? O preço segurou. Ah, Cadu, mas como assim? Ué, porque ele pode também segurar. Mas eu acreditei no rompimento e ele não fez o rompimento. Agora, a partir do momento que ele já sobe, faz esse movimento aqui em cima, eu já estou vendo que o preço está sobrecomprado. Ele já está num preço caro. Qual é a minha ideia de pensamento? Que ele só veio buscar aqui para ganhar força e continuar caindo, ó, como ele está fazendo. Por quê? Porque onde é o ponto de liquidez aqui? Olha o ponto de liquidez aqui. Então lá no Forex ele vai ter que fazer esse trabalho para buscar o preço aqui ou para continuar caindo ou para ganhar força e continuar subindo. Então você evita rompimentos, entendimento, você antecipa a movimentação na questão dos rompimentos quando você entende a movimentação. Aqui é interessante que eu não estava evitando rompimento, né, onde eu tomei o loss aqui, ó. Aqui eu não estava evitando rompimento, pelo contrário, eu queria que fosse feito o rompimento, mas ele não fez. Agora aqui sim, ó, aqui ele continuou o movimento, ó, mas depois a minha entrada perfeita lá, agora ele está fazendo a movimentação de rompimento que eu falei para você. Porque para mim essa região aqui é para ser rompida e essa é a região de ser buscada liquidez. A análise está perfeita, infelizmente aqui ele não fez o movimento que eu buscava. Só que aqui ele está fazendo o movimento que eu buscava. Então, você pode aprender como evitar rompimentos, desde que você aprenda como analisar o gráfico, como operar uma oferta e demanda, como operar um suporte de resistência, como operar uma tendência. Aqui, por exemplo, ó, fiz essa entradinha para corrigir esse loss que eu tomei, né, no ativo. Então, 1 a 1, eu já tinha feito em Euro-USD. Aqui também, né, eu fiz uma entrada, o preço continuou subindo, eu entrei com 2 taxas. Positivo, né? Então fechamento de uma taxa aqui positiva, praticamente 2 a 1, e mais a primeira entrada que eu já tinha feito com 3 taxas, então fazendo um 5 a 1 aí, praticamente nesse período de tempo que eu estou mostrando para vocês e falando sobre rompimentos ou não. Todas as regiões que eu entrei em correção, evitando rompimento, eu fui vitorioso, ó. Entrada evitando rompimento, entrada perfeita. Entrada evitando rompimento nas regiões, como eu te expliquei, do canal perfeita. Entrada aqui, ó, evitando rompimento, entrada perfeita. E aqui, que foi justamente onde eu quis que houvesse o rompimento para o gráfico buscar região abaixo, porque eu entrei na tendência e o gráfico não continuou. Né? Mas acontece, acontece. Então você pode evitar os rompimentos e entender quando você antecipa a movimentação do gráfico, sabendo como operar um suporte de resistência, como operar uma oferta, uma demanda de forma correta, utilizando um padrão de vela específico ali na região para que você faça a sua movimentação, claro, né? Fazendo as marcações corretas, fazendo a análise do gráfico correto, de forma a todo dia você conseguir bater meta, ter uma consistência. O loss pode vir? Pode vir. Quando acontece um loss, o que entra em ação? Gerenciamento. Tome um loss, entra o gerenciamento e ação. Não tem problema de tomar um loss. O que você não pode é ficar batendo stop loss todo dia. Aí isso mostra que você não tem conhecimento técnico nenhum. Mas um loss aqui, outro loss ali, justamente nessa interação com o gráfico, tentando buscar o movimento que o gráfico, e às vezes existe aquela porcentagem que o gráfico não vai fazer um movimento, e aí você entendendo o movimento que ele faz, você corrige e vai lá e faz a nova entrada, o novo procedimento, tudo dentro de um gerenciamento, utilizando a sua técnica, utilizando a sua perspicácia na frente do gráfico, com todo o conhecimento que você tem. Se você quiser aprender mais sobre análise gráfica, saber realmente e se aprofundar em relação a isso, só para falar sobre rompimento, gente, a gente tem que estudar mais ou menos uns 4 módulos sobre vários assuntos para você ter esse desfecho do contexto. Então no treinamento eu ensino passo a passo cada detalhe o que você tem que ver para entender realmente como evitar um rompimento, ou saber realmente que está tendo um rompimento, saber quando está tendo a falha do movimento para você se aplicar. Aproveite aí uma super promoção, né? Eu costumo dizer que é dinheiro de pão com manteiga, onde você pode acelerar os seus conhecimentos e, de uma vez por todas, aprender como funciona a análise gráfica. Como você viu, né, no início aqui, os alunos batendo meta em cima de meta. Aqui também no YouTube eu tenho aulas todos os dias. Todos os dias você pode acompanhar aqui as aulas de forma gratuita para que você vá se desenvolvendo e vá aprendendo de uma forma correta como analisar o gráfico.
tá bom? Vou ficando por aqui, não deixa de deixar um like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!